Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos essa obra magnífica, fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos na última parte, nos últimos programas, estudando as predições do Evangelho. E hoje nós vamos estudar aquele trecho do Evangelho que está em João, um só rebanho e um só pastor. Então, sem demora, vamos para o texto. 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. O que ele quer dizer com isso? Jesus, né? Dizendo isso. Evidentemente que ele estava falando para, na sua maior parte, judeus, já que Jesus era judeu. Jesus não era cristão, lembre-se disso. Então ele está dizendo que não é só para vocês que eu vim, é para muita gente, e isso ficou evidente nesses 2000 anos, né? Mas vamos entender aqui os ensinamentos dos Espíritos. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Então, como é que será que se daria essa união, né? Que todo mundo vai ter uma crença só e tudo mais. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que essa união das religiões vai acontecer? Começa a dizer justamente do mesmo modo que os povos começam a se unir. A gente vê movimentos políticos, como por exemplo o Mercosul, o negócio das Américas, que agora esqueci o nome, a União Europeia, né? E tantas outras que vão derrubando barreiras entre os povos. Então o mesmo vai se dar com as religiões, mas vamos continuar na explicação. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações, far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso da ciência, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial, em lugar de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para a frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. Sabe o que eu acho? Aí é o Evandro que acha, não é mais ninguém, que as religiões nunca vão se unir. Nunca vão ser uma, até mesmo porque uma se acha mais arrogante que a outra, dizendo que é a palavra de Deus, é a palavra não sei o que é a palavra não sei o que lá, e que tem a tal imutabilidade, ou seja, ela é assim e vai ser sempre assim. Ou seja, as religiões são conservadoras. Grava isso. O Espiritismo é progressista e não é religião. Todas as religiões, eu posso estar cometendo um engano, mas se não todas, a grande maioria são conservadoras, porque querem conservar tudo do jeito que é.
do jeito que está, não querem mudança nenhuma. Portanto, eu, Evandro, acho que jamais irá ter uma convergência numa religião única. O que vai acontecer é o que já acontece em países mais desenvolvidos, onde há sociais-democracias. Sim, são democracias com altas doses de socialismo. São os países mais ricos e mais justos, onde um lixeiro ganha a mesma coisa, muito parecido que um médico. Portanto, todos têm o mesmo valor, né? O que o povo acha que é um absurdo, socialista, comunista, tudo do capeta, na verdade, Jesus, se aquele tempo tivesse classificação, o que ele queria? Com um mundo mais justo, com todo mundo vivendo feliz, igual? O comunismo, o socialismo, ou seja, o mundo espiritual é o quê? Você acha que o mundo espiritual é capitalista? Jura? Você vai ter casas, carros, propriedades, né? No mundo espiritual? Não, né? Então, Jesus falava disso. Então, eu acredito que, como nos países mais evoluídos, as sociais-democracias, a religião praticamente não existe. Existe a espiritualidade das pessoas. Não é que não acreditam em Deus. É que as religiões que segregam, que separam, que causam ódio entre as pessoas, vão sumindo naturalmente conforme a justiça social de uma sociedade vai evoluindo. Quanto menos desigualdade social, menos religião. Quanto mais desigualdade social, mais pobreza, mais desgraça que um país tem, mais religião tem. Pode parar para pensar, para refletir. Se você está achando essa informação muito forte, não acredita em mim, vai fazer pesquisa. Os países mais desenvolvidos são os menos religiosos. Então eu acredito que essa união, né, do mesmo, todos serão as mesmas ovelhas, tem a ver com a questão de mais igualdade. Nós não precisamos mais de religiões. Eu acredito que a gente não precisa mais, mas isso é tão individual de cada um, né? Enfim, mas vamos continuar a leitura. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. Ou seja, o conservador vai querer se conservar para sempre, os mesmos costumes, porque na minha época que era boa, isso daqui. Então, conservador não vai herdar a terra de novo, né? Eles vão ser afastados, os retrógrados. Isso também está em outros livros da doutrina espírita. Por quê? O mundo é progresso, tudo é evolução. Se você é um conservador, você quer que pare tudo do jeito que está. Para você, conservador, tá bom o mundo do jeito que tá bom as pessoas do jeito que tá tudo bom. Não é bem assim. O mundo é uma eterna progressão. Se você é o contrário disso, você vai ser retirado do mundo depois do seu desencarne, não encarna mais aqui, porque você vai atrapalhar o progresso do planeta. Então está falando, entenda a mesma coisa com religião. Se a religião resolve ficar parada, ela vai ser eliminada, vai cair, vai diminuir, como acontece constantemente com as grandes religiões, que hoje em dia, por exemplo, 20, 30 anos depois, vou citar uma, a Igreja Católica não tem o tanto de fiéis que tinha há tempos atrás, porque se ela não se atualiza, não é uma religião progressista, e praticamente nenhuma né? O que fazem? Criam outra religião com alguns avanços, mas também estaciona. Daqui a pouco essa religião também vai estar ultrapassada. Então, o fim das religiões são sempre serem ultrapassadas. E o mundo, quanto mais justo, menos religião vai ter, né? No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, né, com o não admitir, senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim,
a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Interrompendo de novo, eu duvido que isso se dará com uma ou outra religião. Lembrando de novo, o Espiritismo não é religião, mesmo que muitos ainda tentam fazer isso. Mesmo que a FEB fale isso, outros grandes falam isso, expoentes do Espiritismo, né? Que não são... ninguém é acima de ninguém, porque como não é religião, não tem hierarquia, não tem quem manda, não tem quem fala mais, não é religião. Então, eu acho que nenhuma religião. O futuro é não ter religião. É ter respeito, ter amor, ter tudo aquilo que Jesus pediu que tivéssemos, mas isso não está dentro de uma religião. Olha que curioso. Vamos terminar a leitura de hoje. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá o Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a vontade suprema, estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. Assim, grande passo terão dado para a unidade. Ok, isso é a mensagem dos Espíritos, aí você fica com a opinião com quem você quiser, né? Mas eu acredito que o futuro das religiões é se extinguirem, já que quanto mais justiça social, mais igualdade, mais conforto, igualdade de oportunidade, menos ódio, menos intolerância, menos religiões. Mas, Evandro, as religiões não são para combater isso? São, mas estão fazendo exatamente o contrário. Estão se apequenando, se colocando dentro de panelinha. Só nós é que estamos certo, todos os outros estão errados. Vamos converter todo mundo que puder para a nossa, porque só a gente tem razão, os outros não têm. Os cristãos fazem isso uns com os outros. Imagine com outras religiões. Estamos destruindo 800, eu digo assim, as pessoas cristãs estão destruindo 800 terreiros ilês, né, de religiões de raiz africana por ano. Você acha que isso é futuro de alguma coisa? É intolerância pura, é ódio puro. Está tudo errado. As religiões se tornaram grandes negócios, onde as pessoas lucram pra caramba. Virou meio de vida, de enganação. É um grande teatro. Eu vejo todo dia entrar na minha casa os canais que hoje dominam a programação. Tem 50 canais aqui na cidade, 40 são religiosos. Então eu tenho o direito de falar deles, porque assim, eu não vou lá dentro da igreja deles para afrontar. Eles vêm dentro da minha casa para me afrontar. E eu vejo, né? E aí é apontado que as curas, os milagres, não sei o que, é tudo ator, convidado, convocado, pago, né? E aí você vê que tem alguns humoristas que usam assim. Eu vi, não me lembro qual igreja que é, mas uma senhora que está com dor no pescoço, toda santa semana, ou de 15 em 15 dias, está ela lá com dor no pescoço, sendo transmitida para todo mundo. Aí o pastor faz a mesma pergunta, ela fala a mesma coisa e é curada milagrosamente. Aí na semana que vem volta com a mesma dor no pescoço. Ora, quer enganar quem? Né? As pessoas estão sendo enganadas absurdamente. Mas eu acredito que um dia o futuro é que a religião mundial será o amor. Tendo amor, não precisa mais nada. Cada um acredita ou não acredita naquilo que quiser. Basta que se amem, né? No próximo episódio nós vamos falar sobre o advento de Elias. Vai ser um programa bem rapidinho. Eu te espero como sempre. Até o próximo. Tchau.